Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2026, estamos na quarta semana da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, Mestre da Paz, que caminhas pelas estradas da vida sem medo das sombras, abre nosso entendimento, que Tua Palavra nos ajude a identificar as ciladas que o sistema arma contra os pequenos e nos dê a coragem de viver a verdade, mesmo quando ela incomoda os poderosos. Amém. Vamos condená-lo à morte vergonhosa. Leitura do livro da sabedoria. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge dos nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e glorifica ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele, se, de fato, o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. Queriam prendê-lo, mas ainda não tinha chegado a sua hora. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se
à festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então ele também subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em voz alta, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não conheceis, mas eu o conheço, porque venho de parte dele. E ele foi quem me enviou. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho retrata a festa das tendas, que é a festa mais popular de Israel, a festa mais povoada, com mais gente, e onde o comércio estava totalmente fervilhando, principalmente o comércio do templo. O templo que havia se tornado de opressão do povo, a religião oficial. Nós vemos aqui constantemente na leitura viva, havia se tornado uma religião de opressão, uma religião que castigava especialmente o povo pobre, que não tinha dinheiro para comprar os animais para sacrificar. Uma religião da idolatria e do sacrifício. Nessa festa, o povo construía pequenas cabanas para lembrar que a segurança não vem dos muros de pedra, mas da fidelidade de Deus. Até hoje, os judeus chamam essa festa de Sukkot, no hebraico. Esse templo que havia se tornado um templo injusto, de opressão, de exclusão, é um templo que faz parte do mundo, do sistema, da lógica do mundo e do sistema, que é essa lógica opressora, essa lógica que exclui e que premia e privilegia algumas pessoas contra a grande maioria da população. Mas essa festa, ela vem querer restaurar a Sedek, que é a justiça. Essa justiça que restaura as relações, essa justiça que nós falamos ontem no dia de São José, esposo de Maria, de sua paternidade, que é um justo que só a sua presença incomoda e ameaça o sistema. Apenas a presença do justo muitas vezes nos desafia, porque a sua presença representa de fato aquilo que nós muitas vezes queremos de verdade viver. Nosso coração aponta para a gente querer viver mesmo essa justiça, essa harmonia e essa paz que nós refletimos ontem. São José foi um grande exemplo, mas nós cedemos ao pecado, nós cedemos às estruturas de poder e nos aliamos a elas. E a presença do justo, ele nos joga na cara os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, e nós não sabemos como reagir porque a gente se vê confrontado naquilo que nós não conseguimos fazer. Então, nós nos sentimos ameaçados e ameaçadas, e a reação natural é reagir. Ainda que o justo não tenha feito nada para nós, ele só está ali parado. Ele só está ali fazendo o seu papel enquanto justo, e ele sabe bem desse papel, o justo profético, o justo que tem consciência de si, da sua missão. Ele só está ali parado.
Mas mesmo essa presença silenciosa, essa presença quase anônima, quase invisível dele, a pessoa justa, pode ser a mulher justa ou o homem justo, essa presença deles é uma ameaça para nós, porque joga os nossos pecados na nossa cara, os nossos defeitos na nossa cara. E aquilo que nós dizemos muitas vezes acreditar e querer viver é a prática cotidiana dessa pessoa. E nós sabemos disso porque nós encontramos com ela na padaria, encontramos com ela nas festas, encontramos com ela no trabalho. E nós sabemos que ela vive isso de verdade, que ela busca viver isso de verdade, ainda que ninguém seja perfeito. O justo, a justa, a maioria das vezes não são os santos. E mesmo santos e santas são pessoas, seres humanos que erram e pecam também, mas buscam não pecar e buscam não errar. Só que o justo se difere dos santos e das santas justamente porque ele tem uma outra missão, aponta essas leituras. E essa missão é de nos lembrar da justiça, da harmonia e da paz. Esse papel profético anunciado na primeira leitura, ele não é bem visto pela maioria das pessoas justamente porque vem como confronto. E a reação natural é atacar, como eu disse, é reagir. E, portanto, armam ciladas para os justos e para as justas. E, portanto, mentem a seu respeito, fofocam, falam mal, maldizem, condenam, quando não atacam frontalmente. Como que nas nossas comunidades nós lidamos com essas pessoas, nas nossas pastorais, como que a gente tem lidado com essas pessoas que são justos e justas? E que nós sabemos quem são. Não adianta a gente... mas eu não conheço ninguém assim. Conhece, começa a observar. É importante observar isso nas pessoas. Cada uma tem o seu propósito, cada uma tem o seu carisma, cada uma tem a sua espiritualidade. Essa justiça profética está no nosso meio diariamente, nos lembrando da necessidade da comunhão, da comunidade, da justiça e da misericórdia de Deus. E nós vemos como afronta justamente porque o nosso coração ainda não está pronto. Muitas vezes a gente vive uma fé infantil, uma fé idolátrica, uma fé que na prática do dia a dia é uma fé inócua, uma fé que não tem nenhuma efetividade. Por quê? Porque quando a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente diz acreditar, a gente não põe. A gente faz o contrário. E essa quaresma, todas as leituras de todos os dias, está nos chamando justamente para uma fé adulta e responsável, por uma fé da ação e não uma fé de palavras. A presença do justo nos lembra muitas vezes disso, de que muitas vezes o silêncio fala por si, não precisam palavras. Agora, outras vezes também, como nós vimos aqui, é fundamental que se tenha pessoas de destaque, lideranças, que façam as coisas que precisam ser feitas. O profeta, o justo, não tem medo de trabalho, não tem medo de coordenar uma pastoral, não tem medo de coordenar uma equipe diocesana, não tem medo de fato liderar se for preciso. Mas como que esse justo, essa justa lidera? Eles lideram justamente servindo. É um modo diferente de liderança, é um modo diferente de coordenação. Se de fato for uma pessoa justa, ele lidera fazendo com que os outros cresçam também no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na harmonia de Deus. Não é uma pessoa que manda mandando. É uma pessoa que exerce uma função de liderança obedecendo, sendo fiel àquilo que acredita, harmonizando, fazendo os outros protagonizarem, fazendo os outros crescerem na sua fé. Minha gente, como a gente precisa de liderança no catolicismo. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, quando vão à missa aos domingos, só querem isso.
Mas a gente precisa de muita gente, a gente precisa de gente para ensinar a cantar, a gente para cantar a liturgia, a gente precisa de gente para tocar, a gente precisa de gente para falar, a gente precisa de gente para administrar e ajudar a administrar os sacramentos, a gente precisa de gente para as pastorais, serviços e organismos da igreja, porque senão a igreja não funciona. E a gente precisa de lideranças para que essas coisas funcionem. Agora a gente precisa de lideranças maduras, lideranças formadas, lideranças com uma fé que permita que a ação do dia a dia da paróquia seja melhor, não dependa só do padre. A gente tem pouquíssimos padres, a gente está matando nossos padres de tanta picuinha, de tanto problema, tanta inveja. A gente está matando nossos padres, nossos sacerdotes e bispos, diáconos, seminaristas. Estão matando todo mundo. Por causa da idolatria, por causa do clericalismo, querer centralizar tudo neles. Não pode. Nem se eles quiserem, não pode. Porque a igreja é feita da nossa comunhão. A igreja é feita da nossa liderança enquanto leigos e leigas da igreja. O padre, o diácono estão lá para servir a comunidade. E as nossas lideranças precisam cada vez mais ter essa comunhão e essa compreensão de que cada um tem o seu próprio carisma, cada um tem a sua própria função dentro da comunidade e cada um é fundamental para que a comunidade aconteça, desde a equipe da acolhida, que muitas vezes entrega um folheto com um sorriso, que muitas vezes vai falar com uma pessoa que está chorando, que muitas vezes vai chamar essa pessoa e convidá-la para uma pastoral, vai convidá-la para ir conversar com o padre, para ir se confessar. Cada pessoa é fundamental na igreja. Trabalhar nas quermesses para arrecadar dinheiro para que funcione a igreja. Coordenar as capelas. Trabalhar nas capelas também quando tem festas para arrecadação, quando tem eventos. Nós precisamos de todas as pessoas. E nós precisamos de cada vez mais trazer mais pessoas, não para que o templo cresça, para que todo mundo esteja servindo o templo. Não é nada disso. Porque quando nós tivermos uma comunidade que realmente é uma comum unidade, de pessoas, cada pessoa muito diferente uma da outra, mas todos em comum união pela construção do reino de Deus, a administração do templo ela é automática praticamente, porque ela é só uma parte disso. O templo é importante para a administração dos sacramentos, para a nossa reunião, mas ele não é essencial. Jesus, no Evangelho, pouquíssimas vezes está no templo e a maioria delas ele está criticando o próprio templo, como a de hoje. Então que nós possamos pedir a Deus a coragem necessária, que nós possamos pedir a Deus a serenidade necessária, a sabedoria dos justos e das justas, para que a gente possa ser sinal e presença dessa harmonia que deseja a comunhão entre nós, irmãos e irmãs. Amém? Vamos fazer a oração final, então. Ó Deus de ternura, que em Jesus nos mostraste que a verdade liberta, dá-nos a firmeza do justo, da sabedoria, que não tenhamos medo de ser moeda falsa para este mundo que idolatra o dinheiro e descarta as pessoas. Maria, Mãe da Esperança e Mulher do Silêncio Operoso, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.